paz do Senhor, amados. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede para estarmos na tua casa, louvando-o, adorando, bendizendo o seu nome. Nós estamos iniciando mais um trimestre para a honra e glória do nosso Deus. Temos aí pela frente um assunto muito importante. Este trimestre nós estaremos pensando, estudando, meditando e crescendo no conhecimento a respeito do movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Para essa primeira lição, nós temos um tema muito interessante e necessário. Não tem como você dar essa alavancada no estudo a respeito do movimento pentecostal sem parar, sem se deter por um instante na doutrina bíblica do Espírito Santo. Então, a lição de número 1, ela fala da descida do Espírito Santo, o início de uma transformação real na vida do crente. Nosso texto áureo encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o capítulo que por excelência nos descreve a descida do Espírito Santo. E no verso 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, 4. A verdade aplicada até que o Senhor venha. A igreja precisa de revestimento de poder para cumprir com a missão que lhe foi entregue. Nós temos como objetivos nesta lição reconhecer o cumprimento da promessa em Atos, ressaltar o poder do Espírito Santo e destacar a autoridade do Espírito Santo. Então, são esses os 3 pontos que nós estaremos estudando neste dia, com esta primeira lição, que vai nos falar a respeito da descida do Espírito Santo como o início de uma transformação. A leitura de referência desta lição encontra-se em Atos 2, não poderia ser diferente. Mas nós vamos ler apenas os capítulos de 1 a 4. Mas você aí na sua casa, eu te peço que leia pelo menos até o versículo de número 13. Depois do versículo de número 13, nós temos em sequência o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Mas até o versículo de número 13, nós temos aí uma explicação, um registro da descida do Espírito Santo. Então vamos ler até o versículo 4? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então é sobre isso, é sobre esse grande assunto, esse grande tema bíblico que vamos nos debruçar nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno, santo, maravilhoso, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra para aprendermos, para termos a nossa mente instruída e a nossa vida transformada. E essa lição de hoje nos diz que o início da grande transformação, da grande virada na vida dos crentes do primeiro século começou com a descida do Espírito Santo, aquele que havia sido prometido. Então eu oro nesta manhã, em nome de Jesus, abra nosso entendimento
para compreendermos estas verdades espirituais e termos a graça de aplicá-las na nossa própria vida. Oro por cada ouvinte que nesta manhã reservou tempo de qualidade para passar com o Senhor neste estudo da Palavra de Deus. Amém? Esta oração eu faço em nome de Jesus. Então vamos lá? Nós temos aqui a nossa introdução. E a introdução desta lição, ela nos diz o seguinte: em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpre, dando início à ação da igreja como corpo de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentaram. Então, o que havia sido prometido se cumpriu, e isso deu início, isso deu condições à igreja, agora como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, dar andamento nas suas atividades e, movidas pelo Espírito do Senhor, continuar a ser igreja de Deus no mundo. Então, essa descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela foi profetizada no Antigo Testamento, ela foi prometida por Jesus Cristo e ela é narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Ela também é um marco fundante do que nós chamamos de pentecostalismo ou movimento pentecostal do primeiro século. Se hoje existe um Pentecoste cristão que se transformou nesse movimento do Espírito em nível global, mundial, é porque houve um movimento inicial de grande efervescência espiritual, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e é isso que nos diz Atos, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos partir do princípio de que o pentecostalismo, o movimento do Espírito, a igreja pentecostal como a conhecemos e da qual fazemos parte, não se refere a algo que de repente apareceu na história humana. Não, longe disso. Ela não é um movimento novo. Ela é algo que biblicamente é fruto do derramamento do Espírito Santo na igreja nascente no dia de Pentecostes. É com isso que nós estamos lidando. Não somos um movimento separado das Escrituras. Nós somos essencialmente bíblicos. Veja aí, o primeiro ponto fala da promessa que se cumpre. O segundo ponto vai trabalhar o poder do Espírito Santo e o terceiro, a autoridade do Espírito Santo. Então, essa lição, ela é sobre o Espírito Santo. E aí, é importante para nós pegarmos aqueles versículos, focarmos naqueles versículos que falam da promessa e aqueles outros que falam do cumprimento da promessa e analisarmos paralelamente. E vamos começar então com 1.1, que diz, que fala sobre a promessa no Antigo Testamento. Este é um item onde nós vamos avaliar que Deus falou, derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que em Atos 2 essa promessa se cumpriu, e a partir daí todo crente foi capacitado a se tornar um discípulo legítimo, uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Quando o ponto 1.1, o item 1.1 fala da promessa do Antigo Testamento, ele diz que embora o Espírito Santo estivesse em atividade durante todo o período do Antigo Testamento, e de que ele atua desde a criação, nós precisamos pensar e saber que ele continua presente, que ele continua atuante na vida da igreja hoje. Isso não mudou.
Quando eu leio, por exemplo, Isaías 44 diz, Isaías 44:3, que diz: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. São esses versículos que vão nos introduzir nessa dinâmica da promessa. Havia essa promessa no Antigo Testamento. Então, para nós entendermos o desfecho das promessas do Antigo Testamento, nós temos que olhar para a pessoa, para a obra e para o lugar do Espírito Santo do corpo de Cristo hoje. Nós cremos na doutrina da Trindade. Desde o primeiro século, a igreja vem aí passando por muitas turbulências em relação ao conceito de Trindade, a defesa da doutrina da Trindade. Nós cremos, conforme escreveu John Owen, ele diz, ele coloca em palavras aquilo que nós cremos. Nós cremos que Deus é um. E que esse Deus uno, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Que o Pai é Pai do Filho, que o Filho é o Filho do Pai e que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Então, no que diz respeito a esta relação mútua entre os três membros da Trindade, eles são um, mas eles são distintos um do outro. Assim, como nós vivemos no corpo, temos também alma e espírito, ou seja, nós somos três em um, assim é o Deus do qual nós somos imagem e semelhança. Para sermos cristãos bíblicos, nós precisamos fazer uma leitura correta desse contexto de Trindade com os seus desdobramentos necessários na vida com Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E esse é um ponto de partida muito relevante. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é Deus. Isso nos revela que Ele é eterno, que Ele sempre existiu e que Ele sempre se manifestou. A diferença é que no Antigo Testamento, a sua manifestação ela não era tão distinta, tão intensa como acontece a partir das páginas do Novo Testamento. O Espírito vinha à terra, mas Ele não estava na terra, conforme João 16:7 diz. As suas manifestações, elas eram de tempo em tempo, sobre pessoas específicas, não significando com isso que ele fez ou fazia acepção de pessoas. Isso de jeito nenhum. Eu gosto de pensar que, como Deus, o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, santo, como o próprio nome diz, eterno, imutável, inerrante, infalível. Ele carrega em si todos os atributos divinos. Todos os atributos que nós identificamos na pessoa do Pai, nós identificamos na pessoa do Filho, nós identificamos também na pessoa do Espírito Santo. Mas algo surpreendente, maravilhoso acontece. Esse ser divino com todas as características, depois que a promessa se cumpre e que ele desce, como diz Atos 2, ele continua sendo tudo isso, mas agora conosco ele tem mais uma particularidade que inclusive destaca essa diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele agora é residente. Ele agora é o Espírito Santo residente. Ele reside em mim.
Ele reside em você. Ele reside em toda pessoa que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aceitando a Jesus Cristo, nós então passamos a ser templo espiritual, morada de Deus, um ser divino, o ser divino por excelência, não é um ser divino, o ser divino por excelência. O Espírito Santo passa a morar em mim, passa a morar em você. Então é isso que nós vemos de diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos aqui o Espírito vindo à Terra, mas não estava na Terra, e agora ele vem na Terra e ele continua na Terra e ele continuará na Terra, porque ele está aqui fazendo a sua grande obra de preparar a noiva, para levá-la até a presença de Jesus Cristo, para entregá-la ao seu noivo. Então, é com esta terceira pessoa da Trindade que nós estamos lidando e que precisamos ter uma definição clara a seu respeito, uma visão clara de quem é Deus. Nós sabemos que Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, é um único Deus. Então, o Espírito Santo ele faz parte da revelação desde sempre, ele está presente na criação, nós podemos ver isso com clareza. Quando chega lá em Gênesis 6:3, a menção da obra do Espírito Santo em um mundo incrédulo, e folheando as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar nela 88 passagens a respeito do Espírito Santo. Em 22 dos 39 livros do Antigo Testamento, menções claras, menções diretas, falando da obra, do poder, da autoridade do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Então, ele veio, o Antigo Testamento prometeu, e nas páginas do Novo Testamento nós vemos o cumprimento da promessa. O 1.2 fala sobre a vinda do Consolador e nos diz aqui que Jesus advertiu aos discípulos sobre sua partida, revelando um aspecto importante do perfeito plano de Deus, que seria a vinda de outro Consolador após a partida de Jesus Cristo. Outro Consolador, porque Jesus Cristo é o Consolador por excelência. Ele é o que nos consola, nos conforta, nos anima. Ele é o Deus conosco em todo o tempo da nossa caminhada. Então, o que nós vamos ver aqui é que a promessa do Consolador feita por Jesus Cristo, ela vai se cumprir nas páginas do Novo Testamento. Em João 14:2 diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Então nós temos aqui promessas feitas no Antigo Testamento, que vão se cumprindo e que vão se corporificando em atitudes divinas sobrenaturais, que alcançando a igreja naquele tempo, chega até ao nosso tempo, nos alcançando também na nossa própria geração. João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E João 16, os versos 7, 12 e 13 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ainda tenho muito que vos dizer,
mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nós precisamos realmente ter essa visão ampliada do que foi essa caminhada de Jesus nesta terra. Também precisamos imaginar aquela cena lá da reunião no cenáculo, a cerimônia do lava-pés, a última Páscoa que se transformou na primeira ceia do Senhor, as instruções sendo repassadas com cuidado com aqueles que estavam ali junto aos pés do Senhor, e ele, como um pai que se apressa a dar as últimas instruções aos filhos, ele vai repassando estas informações de que ele enviaria o Consolador. Nós vamos perceber, gente, que havia muitas coisas envolvidas nesse momento histórico crítico dos últimos dias e das últimas horas de Jesus na Terra. Nós estamos ali com muitas situações desesperadoras em andamento que estavam produzindo também uma inquietude fora do controle. E aí nós percebemos que nesse finalzinho do ministério terreno do Senhor Jesus, nós temos algumas coisas que estão provocando esse desconforto, essa inquietação nos discípulos, porque eles estavam tomados de grande tristeza e medo em razão da iminente partida de Cristo e dessa esmagadora solidão que já os atingia. O seu mestre estava dizendo que era chegada a hora e que ele ia morrer de uma morte em que eles não teriam nem condição de beber o cálice que ele beberia. Então seria uma morte cruenta. Então eles estão esmagados pelo peso dessa perspectiva ruim do que estava para acontecer, tomados de tristeza e tomados de medo. Nós vamos ver pelas páginas sagradas que eles estão perplexos, eles estão decepcionados, também em razão da predição de que um trairia Jesus, que o outro negaria, que eles seriam dispersos, que eles seriam abandonados. E é um momento em que eles estão vacilantes na fé e pensando em coisas não muito boas. Então, angustiados diante das aflições iminentes, pelo que enfrentariam pela frente, eles estão ali com Jesus, que está sentado com eles e dizendo: não se turbe o vosso coração. Na versão King James nós lemos: não permitais que o vosso coração se preocupe. Na Bíblia Viva nós lemos que os corações de vocês não fiquem aflitos. Como não ficar aflito diante de tanta coisa ruim por acontecer? Quando as notícias não são boas e só pioram. Mas é isso que Jesus está fazendo ali com seus discípulos nesta hora derradeira. Ele está consolando, ele está confortando os corações turbados, ansiosos, angustiados e cheios de medo. E ele está trazendo consolo para eles na hora da aflição. Isso é muito importante porque nós precisamos ser consolados também com esse mesmo consolo. Enfrentar dificuldades sozinhos é muito desesperador, mas quando nós sabemos que nós estamos na companhia de um Deus invencível, que nunca perdeu uma batalha, que está conosco, que passa conosco e vai nos dar vitória, nós então encaramos as situações difíceis com outros olhares. Quando Jesus disse que eles precisariam de fé para receber o outro Consolador, nós vamos ver aqui que Jesus está dizendo que eles precisariam desenvolver uma fé inabalável, que nasce desse relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, que está alicerçada na palavra de Deus. Jesus está aconselhando a eles e a nós,
quando as crises vierem, quando os problemas aparecerem, quando as tempestades ameaçarem, quando os ventos contrários conspirarem contra vocês, continuem crendo em mim. Creiam em mim. Por quê? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Deus está fazendo uma grande obra nesse tempo. E eu estou aqui com a resposta de Deus para a humanidade. Então, creiam em Deus e creiam também em mim. Eles precisariam de fé para obedecer à ordem do Mestre, para ficar em Jerusalém, para esperar e para não ter medo. E nós vamos precisar de fé se quisermos receber a mesma promessa. Naquele dia, eles receberam uma promessa de paz. Uma paz sobrenatural que só o Senhor dá. Mas não foi só a promessa de paz que receberam, mas de presença, de ajuda divina, até a consumação dos séculos. João 14,16 diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E aí, esse Consolador bendito, ele foi enviado por ocasião da retirada de Jesus em pessoa desse mundo e ele veio então para poder nos proporcionar o necessário para sobrevivermos e permanecermos firmes até o fim. O Espírito Santo é o outro Consolador, porque Jesus é o Consolador por excelência. Por intermédio de Jesus, o Consolador, o Espírito Santo veio a este mundo e passou a habitar dentro de nós, no nosso espírito. E hoje temos o privilégio de sermos morada do Deus Supremo, único, maravilhoso, Senhor e Salvador da humanidade. Quando dissemos que Deus está na casa, é porque o ambiente está voltado para pensar as coisas de Deus, está propício para Deus, mas a casa a que referimos somos nós. Nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito de Deus. E se Ele não estiver em nós, certamente não vai estar no ambiente. Ele não veio para morar no ambiente, ele veio para residir no coração do salvo. E ele veio, porque ele foi prometido. E esta vinda do Consolador é cumprimento de promessa. 1.3 nos fala do Espírito Santo no Pentecostes. E aqui o comentarista dá um toque no que foi a festa do Pentecostes na Antiga Aliança, no Antigo Israel, e como que isso entrou aí na esteira dos acontecimentos que levaram ao derramamento do Espírito Santo. Aqui diz a festa do Pentecostes, também conhecido como festa das semanas ou festa da cega, era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. Ela recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. Por que as 3 principais festas? Elas são Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, por sua simbologia. A Páscoa, ela está ligada à nossa redenção. A festa do Pentecostes, que ocorria 50 dias após da Páscoa, fala da presença do Espírito Santo conosco neste mundo. A festa do Tabernáculo fala daquele momento em que todos nós nos reuniremos com Cristo no milênio. Então, existe uma simbologia muito importante nestas festas sagradas do povo de Deus. E aqui diz que no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes em Israel, estavam aproximadamente 120 crentes orando no cenáculo quando receberam o batismo com o Espírito Santo. Todos que estavam ali reunidos foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder,
como o Senhor havia assegurado. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Bem, aqui em Lucas capítulo 23, os versículos 15... Não é Lucas, é Levítico 23. Levítico 23 é um importante capítulo do livro do Levítico que explica as festas sagradas de Israel como um tipo de lei, uma lei denominada, entendida como lei cerimonial. As cerimônias judaicas, elas aconteciam dentro de uma ordenança divina. Foi Deus que ordenou a festa. Foi Deus que deu o tipo de direcionamento sobre qual festa o seu povo deveria realizar. Então, no livro de Levítico, no capítulo 23, dos versículos 15 a 17, você tem aí a descrição desta festa do Pentecostes. Era uma festa onde nós temos aqui, havia oferta de alimentos ao Senhor, as pessoas traziam pães, e aqui diz, das vossas habitações trareis 2 pães, elas fabricavam esses 2 pães, feitos com 2 dízimas de farinha. Esses pães continham fermento, eram pães levedados e eram pães assados com fermento. E esses pães também eram apresentados como primícias ao Senhor. Essas particularidades da festa do Pentecoste chamam a nossa atenção e é muito instrutivo. Ela também é chamada de Shavuot. E ela é uma figura da descida do Espírito Santo. Enquanto a Páscoa ela é uma figura do sacrifício de Cristo efetuado por todos nós, a festa do Pentecostes ela é uma figura da descida do Espírito Santo. Essa palavra Pentecoste, ela vem da palavra grega Pentecosté, que significa 50º. Então, a festa do Pentecoste tem esse nome de Pentecoste, porque ela acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa. Ela é uma figura do povo de Deus reunido pelo Espírito Santo. É interessante perceber que o pão da Páscoa era sem fermento. Lembra dos elementos da Páscoa judaica? O cordeiro assado, as ervas amargas, o pão sem fermento. Não era permitido nenhum tipo de fermento na Páscoa. Quando você chega na festa de Pentecostes, aqui pede que se traga, cada família traga 2 pães para serem apresentados em movimento diante do Senhor. Nós não sabemos exatamente como esses pães eram apresentados em movimento, mas eles são chamados pães do movimento e eram pães com fermento. E é interessante observar que esses 2 pães fermentados que eram apresentados, eles eram um tipo do povo de Deus. E esse tipo nos mostra uma peculiaridade. Embora cheios do Espírito Santo, dotados de dons e graças, esse povo tinha um fermento no meio de si. Significava que eles traziam o mal em si mesmos e que Deus reconhecia a presença do mal no adorador. Quando nós chegamos na presença de Deus, Deus sabe exatamente quem nós somos, o que nós trazemos por dentro. Deus sabe que o ser humano, na sua natureza caída, ele é pecaminoso, ele é essencialmente mau. Esse pão do movimento, o pão fermentado, apresentado na festividade diante do Senhor, ele era um pão fermentado, que era um símbolo
do povo de Deus, que mesmo tendo sido alcançado por Deus, escolhido, separado, consagrado a Deus, ainda trazia dentro de si o fermento. Interessante é que Deus conhece o pior que há em nós. E ainda assim Ele nos chama para si, nos traz para a sua presença, nos redime, e segundo o seu conhecimento, a sua aprovação, e não segundo o nosso mérito, porque nós não temos nenhum, nós então somos recebidos, nós somos acolhidos. E aí, junto com esses pães do movimento que tinham um fermento em si, que significava, que representava a presença do mal no ser humano, e mesmo assim, sendo chamado para dar a Deus a sua primícia, nós temos também nesse dia sacrifícios pelo pecado, pela culpa. O holocausto, ele era oferecido juntamente. Não era só a oferta de alimento, não era só a oferta do pão. O holocausto, o sacrifício do animal, o sangue derramado também acontecia nessa festa. Isso significa que o poder do Espírito Santo, e a gente diz aqui que a festa do Pentecostes, ela é uma figura da descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, representado no pão do movimento, não tirava o fermento, não evitava o mal, mas o sangue do Cordeiro, que era oferecido em holocausto, fazia a expiação para o mal que estava nele representado. Isso quer dizer que a obra do Espírito Santo na vida do crente não tira o mal que está nele. Mas vamos pensar isso com calma, vamos falar devagarzinho. A obra do Espírito Santo na vida do crente não tira o mal que está nele. Por quê? Isso é obra para o sangue de Cristo resolver. O que tira o pecado, o que tira o mal é o sangue de Cristo. O que nos lava é o sangue de Cristo. Nossos pecados são perdoados por Cristo. E porque nós fomos alcançados por Cristo, lavados, remidos, perdoados, justificados, santificados, então na companhia do Divino Espírito Santo, nós vamos seguir por esta vida manifestando dons espirituais, tendo experiências espirituais, vivendo no Espírito, sendo transformados pelo Espírito. E aí é disso que a gente precisa falar quando se trata de pensar o Pentecoste cristão. O Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, lá em Israel, porque essa é a figura, este é o símbolo, essa é a tipologia. É na festa do Pentecostes que nós encontramos elementos para pensar o que foi essa descida do Espírito Santo e por quê. Mas nós ainda temos, antes de passar adiante, que pensar que não é obra distintiva do Espírito Santo tirar o mal. Essa obra pertence a Jesus Cristo. Sendo Deus, Ele pode fazer isso. Ele faz isso, não é esta a questão. Mas a ordem na Trindade, e cada uma das pessoas da Trindade mantém papéis bem definidos. O Espírito Santo é Senhor, é vivificador. Ele procede do Pai e do Filho. Com o Pai e com o Filho juntamente, ele é adorado e glorificado. Nós chamamos ao Deus Pai de Criador, porque nós observamos biblicamente que há como se fosse uma divisão de tarefas entre os membros da Trindade. Olhando tudo que existe, nós sabemos que o Deus Pai planejou. Ele é o projetista, ele é o arquiteto de tudo que existe. Então ele disse, haja, e houve. E a Bíblia me diz que Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus. E por isso se diz que o Filho estava presente na criação, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele executou o plano da redenção
e deixou para o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, o trabalho de aplicar a regeneração e a santificação desta obra no coração do salvo. Então você tem um Deus Criador, um Jesus Cristo Redentor e um Espírito Santo Santificador. E aí quando você olha para essa didática, nós falamos que a primeira pessoa é o Pai, a segunda pessoa é o Filho e a terceira pessoa é o Espírito Santo, e nós temos um erro muito grande de pensar que existe algum tipo de desigualdade entre os membros da Trindade. Essa questão de primeiro, segundo e terceiro é uma questão puramente funcional, de função, de tarefa e não de natureza. Então, o Espírito Santo se faz presente como residente na vida do crente. Esse crente carrega dentro de si o mal de uma forma latente na sua velha natureza, mas, uma vez tendo o Espírito Santo, ele nos ajudará a entender isso, ele nos permitirá, com a ajuda dele, a mortificarmos a nossa carne e a dar mais atenção à nossa nova natureza, a investir mais na nova natureza. Romanos 6,11 diz, assim também vós, considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, quem nos dá essa condição de nos mantermos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O sangue da expiação do pecado resolveu para sempre este problema. E o que nós vemos agora é que Deus, em vez de ter presente diante de si o mal que nós carregamos no íntimo, ele afastou isso da sua vida para sempre. E nós somos aceitos por Deus em Cristo, porque ele se ofereceu como sacrifício de cheiro suave, para glorificar perfeitamente a Deus em todas as coisas, para ser para sempre o alimento do seu povo. Então, quem se alimenta de Cristo tem a vida, e no poder desta vida tira o mal, com a ajuda do Espírito Santo. Nós temos muitas coisas envolvidas nesse processo e realmente nós precisamos entender a festa do Pentecostes com um pouco mais de discernimento, porque toda essa simbologia contida nessa festa, ela vai se desdobrar em inúmeras passagens do Antigo Testamento que falam desta promessa, e que no Novo Testamento, uma vez tendo se cumprido a promessa, aí é que nós vamos olhar para as festas com esse olhar diferenciado e dizer: o tempo todo Deus estava dizendo alguma coisa. O tempo todo Deus estava querendo nos comunicar algo de grande importância através daquilo que foi escrito nas páginas do Antigo Testamento e que se cumpriu nas páginas do Novo Testamento. Então, nós temos aí hoje um Pentecostes cristão, que é diferente do Pentecostes judaico. O Pentecostes judaico está representado na festa do Pentecostes, que ocorreu 50 dias depois da Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, e aí nós temos aí 50 dias depois da Páscoa a descida do Espírito Santo, e nós temos uma mudança muito importante ocorrendo ali. Porque o judeu segue com a sua festa do Pentecostes tradicional, fazendo o que fez. Mas o salvo em Jesus Cristo, ele tem agora um Pentecoste cristão diferenciado. Ele não tem um momento para festejar o Pentecoste. O Pentecoste na vida do salvo em Cristo é todos os dias desde que ele recebeu a Jesus como seu Salvador e que o Espírito Santo passou a residir no seu ser interior. Então, esse Pentecoste cristão,
ele comemora a descida do Espírito Santo sobre a igreja, em cumprimento à promessa de Cristo a seu respeito. E para muitos intérpretes, o Pentecoste assinalou o começo da igreja, uma vez que a presença do Espírito Santo é a característica distintiva da igreja. Muitos chegam, a dizer que a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes inaugurou a igreja. Bem, nós precisamos pensar isso com cuidado, Existem outras coisas pelo meio, mas isso é visto aí e é falado que a partir desse momento você tem aí definitivamente plantada no mundo uma igreja de Cristo agora com o seu dirigente maior nesta terra, que é o Espírito Santo. Ele está se movendo no corpo, ele está mantendo a união do corpo, ele está fazendo com que o corpo seja corpo e, ao mesmo tempo, ele está ligando esse corpo com a cabeça que está no céu. Jesus Cristo é o Senhor e ele é o cabeça da igreja. E quem liga a igreja na cabeça que está no céu é o Espírito Santo que está no corpo. Amém? O ponto 2 nos fala sobre o poder do Espírito Santo. E aqui nos diz que, após a descida do Espírito Santo em Atos 2, os discípulos imediatamente começaram a anunciar a grandeza de Deus, o plano divino de salvação, o chamado de Deus ao arrependimento e a fé em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha, aquele povo recebeu assim um up, ele recebeu um poder sobrenatural para então ser de Deus, para então cumprir o mandato de Deus na sua vida, para então se tornar o discípulo de Cristo que Cristo esperava que eles fossem. Nós vamos ver no Novo Testamento a expressão Espírito Santo ocorrendo 86 vezes. Mas também o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito da promessa, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito da adoção. E a operação do Espírito Santo descrita por estas expressões designa, fala de um revestimento especial de poder espiritual. O que é ter o Espírito Santo? É ser revestido especialmente de poder espiritual. E aí os que são de Cristo são também do Pai, são também do Espírito Santo, porque os três são um, conforme diz 1 João 5,7. Só que agora os crentes em Cristo são empoderados pelo Espírito Santo, que desde o Pentecoste se tornou residente. E quando você tem dentro de si um ser divino, residindo, atuando da sua vida, direcionando, trazendo instrução para a sua mente, transformando o seu ser interior, fazendo com que você cresça para Deus, então realmente você está aí de posse de um poder sobrenatural. E nós vamos ver aqui no 2.1 e no 2.2 duas situações que eu juntei para falarmos numa mesma explicação. Eu achei que quando a revista falou o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja, o Espírito Santo dilata os termos da igreja, o Espírito Santo dá sustentabilidade para a igreja, é o Espírito Santo que permite a igreja continuar sendo a igreja. No 2.2 ele diz, o Espírito Santo nos tira da nossa zona de conforto. E aqui ele vai falar da capacidade que o Espírito Santo dá aos crentes de levar adiante o plano redentor de Deus. Eu vi aqui que quando ele falou no 2.1
que a ação do Espírito Santo foi fundamental para que muitos fossem salvos. Que o Senhor Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida de poder para anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados por toda a terra. E que, revestidos pelo poder do Espírito Santo, eles estariam capacitados. Então eu vi nesses 2 pontos aqui a possibilidade de nós pensarmos juntos, né? Tanto o 2.1 quanto o 2.2, de abrangência e de capacitação. Lucas 24, 46 a 49 diz: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a promessa é a promessa do revestimento de poder. O poder do Espírito Santo estaria disponível a partir do momento em que o recebessem. Nós vamos ver aqui muitas coisas envolvidas nesse contexto que nos fala que no Novo Testamento, após a descida do Espírito Santo, você tem então uma ampliação da vida e do ministério de Jesus e dos seus discípulos. E na vida da igreja, posteriormente à descida do Espírito Santo, a igreja experimentou algo espantoso, um crescimento tão fabuloso, que se você olhar para o crescimento da igreja nas primeiras décadas depois da subida de Cristo e da descida do Espírito Santo, nós vamos ver algo incomparável com outros momentos históricos. O Império Romano da época, ele era grandioso. Apenas 30 anos depois de Cristo, o Evangelho já tinha chegado em todas as partes do Império. E no momento em que não havia o sistema de comunicação como nós temos hoje. Mas ele foi disseminado com um poder que ele avançou e ele então atingiu todas as partes do império, porque as pessoas elas eram levadas de um lado para o outro, comunicando, e você percebe que não é apenas o movimento que fez isso, não é apenas o mover na direção do Espírito que fez isso. Sim, o Espírito foi o agente, o Espírito foi o motor que deu poder aos crentes para anunciarem a Cristo e para falarem as verdades da palavra de Deus. Uma coisa não está dissociada da outra. Não é o movimento, não é a experiência espiritual que foi o motor da evangelização mundial. Não, o motor da evangelização mundial é o Espírito Santo operando na vida daqueles que pregam o Evangelho, que falam a palavra de Deus, e pelo conhecimento da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo as pessoas ouvem, aceitam e se convertem. Então nós vamos ver essa ação poderosa do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida dos discípulos de Jesus, e justamente porque eles estavam plenos do Espírito, cheios de virtude espiritual e poder sobrenatural, é que a vida cristã da igreja primitiva se tornou então um centro irradiador da graça de Deus. E uma vez tendo sido revestida desse poder espiritual, os crentes da igreja nascente
também se tornaram poderosos instrumentos nas mãos do Redentor. Nós vamos ver que as manifestações do Espírito, elas são dadas a cada um para aquilo que for útil. Sempre foi assim, diz, segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. É Deus que dá o seu Espírito, e as manifestações do Espírito ocorrem para o que for de utilidade para a obra de Deus. Também diz em 2 Timóteo 2,20 que numa mesma casa nós vamos ter vasos de todo tipo, né? Vaso de ouro, vaso de prata, mas também vasos de pau, vasos de barro. Uns serão vasos de honra, outros de desonra. Mas se alguém se purifica daquilo que não é honroso, se alguém se achega a Deus, se alguém busca Deus e se enche do Espírito Santo e de poder sobrenatural, ele então será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então vejamos, nesse segundo ponto que fala do poder do Espírito Santo, diz que esse poder tornou a igreja abrangente, militante, evangelizadora, e que também esse poder deu capacitação espiritual para que as pessoas, deixando da sua zona de conforto, como o comentarista prefere dizer, que eles então assumissem o mandato divino da evangelização mundial e partissem em missão. E no 2.3 diz como o Espírito Santo age na vida do pecador através desse poder que lhe é concedido. Aqui diz a nossa revista que o apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquela que lava, que opera o novo nascimento, que concede nova vida. E Jesus ressaltou que o Espírito dá testemunho ao mundo acerca dele. Então, o que nós vamos vendo aqui acontecer nas páginas sagradas, que repercute e que nos atinge no nosso próprio tempo, é que Deus muda a natureza do ser humano, partindo do seu interior. É uma transformação de dentro para fora. Quando a gente fala em regeneração, que é o nome dado para o novo nascimento, nós sabemos que a regeneração promovida pelo Espírito Santo não é uma reforma. Deus não nos reforma. Deus nos muda, Deus nos transforma. A regeneração é uma mudança. Reforma não mexe com a estrutura. A mudança, a regeneração muda tudo, toca em tudo, mexe onde tem que mexer. E é o amor de Deus pelo ser humano que está associado à salvação deles, que permite que tudo isso se torne realidade. Todos nós somos pecadores. Isso é o que somos. Nós só conseguiremos nos relacionar com Deus mediante o perdão que nos foi concedido através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. E estudar sobre o pecado nos leva a meditar sobre a graça de Deus, que de um modo surpreendente e maravilhoso alcança até o mais miserável dos pecadores e transforma a sua vida pela instrumentalidade do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui tudo que nos sucede é pela poderosa obra do Espírito Santo que poderosamente vai nos transformando de dentro para fora, agindo no nosso ser interior. E de posse dessa bênção, nós vamos agir de igual modo positiva e satisfatoriamente na obra de evangelização mundial. Aquilo que a gente de graça recebe, a gente de graça dá, a gente tem vontade de comunicar. Nós temos aí os passos normais de uma vida salva
tendo tido aí a experiência do novo nascimento, passando pelo processo de regeneração espiritual, salvo, experimenta a plenitude do Espírito. Uma vez pleno do Espírito, o próximo passo é atingir maturidade espiritual. E maduro espiritualmente, a pessoa se dedica ao Senhor no seu trabalho, na sua vida e com todo o seu ser. Nada disso é possível sem a justa e eficaz operação do Espírito Santo. Amém? O tópico 3 vai falar da autoridade. O tópico 2 falou do poder do Espírito Santo. O tópico 3 vai falar da autoridade. E esse tópico, ele se destina a nos ajudar a pensar um pouco no que foi o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E ele diz aqui na introdução desse tópico: o batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo revestimento de poder, auxílio para vencer as adversidades, capacitação para testemunhar o Evangelho. Então, o que eu ressalto nesse início é quando ele diz a respeito do batismo com o Espírito Santo. Do ponto de vista pentecostal clássico, batismo com o Espírito Santo é revestimento e derramamento de poder de Deus, poder do alto, a evidência física inicial de que uma pessoa está sendo batizada ou que foi batizada com o Espírito Santo é o ato dela falar em línguas estranhas conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para ingresso do crente em uma vida mais profunda de adoração e eficiente serviço para Deus. Esse é o conceito pentecostal clássico de batismo com o Espírito Santo. Lemos em Atos 2,12 que os que presenciaram o derramar do Espírito Santo sobre os crentes no dia de Pentecostes ficaram assustados, maravilhados e até escandalizados e perguntavam um ao outro: o que é isso? O que está acontecendo? E eles acharam até que aquelas pessoas estavam bêbadas àquela hora do dia. Mas Pedro levanta a voz no meio daquela multidão e diz: não, isso é o que está prometido lá no livro de Joel, no capítulo de número 2, nos versículos 28 e 29, quando diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E Jesus prometeu. Então, o que foi prometido no Antigo Testamento e reafirmado por Cristo é o que estava acontecendo ali diante dos olhos de todo mundo. Agora, a nossa crença, a crença pentecostal da disponibilidade do batismo do Espírito Santo, é de que essa experiência que está registrada no livro de Atos, ela vai se repetindo na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, em todo o tempo, em todo lugar. Trata-se de uma verdade bíblica demonstrável, não se limitou ao dia de Pentecostes e nem ao fim da era apostólica. Afirmar isso nos coloca aí dentro de um direcionamento a respeito do que nós cremos. Porque muitos cristãos genuínos, eles creem verdadeiramente que o batismo do Espírito Santo não está disponível para hoje, que isso foi algo que aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos e que isso terminou com o fim da era apostólica. Então, essa é a nossa crença, é nisso que nós cremos, e essa forma de interpretação coloca como condição prévia para o recebimento do batismo com o Espírito Santo a aceitação pela fé de Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos aí distinção nas pessoas, mas jamais teremos controvérsias
Ninguém vai receber o Espírito Santo sem receber Jesus primeiro. Então, a condição é receber Jesus. E para receber o batismo com o Espírito Santo, o caminho é a oração. Tem que pedir, tem que buscar, diária, persistente, intensa, que vai se revelar numa busca apaixonada para viver essa experiência. Tem que querer muito, tem que buscar e tem que acreditar que o Espírito Santo também está disponível para os nossos dias. 3.1, o Espírito Santo nos reveste de poder. E aí nós estamos, de certa forma, voltando um pouco no que nós já falamos, então nós seremos breves. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência oferecida por Deus para revestimento de poder. Bem como os primeiros discípulos, hoje temos a mesma necessidade de revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus. Porque o poder da igreja vem do Espírito Santo, ele não vem da capacidade humana. O que nós temos aqui é que a importância do batismo com o Espírito Santo, ela está no fato de que, além de receber um revestimento para servir, o fiel recebe também poder para ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo ele vai ser também a porta de entrada para o recebimento dos dons espirituais. Ele produz uma mudança naqueles que o recebem e os torna uma bênção na comunidade cristã. E assim como o Pentecoste foi o início da colheita de homens e mulheres revestidos de autoridade divina, o batismo com o Espírito Santo é início de uma íntima comunhão com Deus e que está disponível para todos aqueles que buscam o Senhor. Bem, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Uma coisa que a gente precisa pensar é que ninguém está cheio do Espírito Santo por ter mais do Espírito Santo que outras pessoas. Ou por ter mais do Espírito Santo hoje do que teve ontem. Não existe quantidade de poder espiritual sendo infundido, mas existe qualidade e consequência da entrega ao Espírito. Lá em Efésios 5:18, Paulo vai fazer essa comparação da embriaguez com uma pessoa cheia do Espírito, porque essa pessoa cheia do Espírito terá as suas palavras, as suas ações, os seus pensamentos, as suas reações e os seus sentimentos controlados pelo Espírito Santo. A diferença com a embriaguez é que, sendo controlado pelo Espírito Santo, e às vezes até manifestando a presença do Espírito nas experiências espirituais gloriosas que tem, a pessoa mantém a lucidez o tempo inteiro. Ela sabe o que ela está fazendo. O resultado mais visível de uma pessoa cheia do Espírito Santo não são os dons que ela possui. Realmente, os dons são fabulosos e eles aparecem. Mas o resultado mais visível de uma pessoa cheia do Espírito Santo não são os dons, e sim a sua santidade, o seu caráter transformado, a sua vida íntegra, a sua piedade. Nós revelamos ao mundo que estamos cheios do Espírito Santo quando nós somos santos e irrepreensíveis, porque uma vida controlada pelo Espírito, vivendo debaixo do poder do Espírito, é uma vida santa. Aqui também nós vamos juntar o 3.2 com o 3.3. Estamos falando da autoridade do Espírito Santo
E o 3.2 fala de um espírito que nos encoraja e o 3.3 fala de um espírito que nos capacita. Veja que esse tópico 3, ele está seguindo na mesma linha que seguiu o tópico 2, que falou sobre o poder. O tópico 3 está falando sobre a autoridade. O 3.2 diz o Espírito Santo nos encoraja. E ele diz aqui que o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida daqueles que buscam a Deus. Ele nos capacita, nos ajuda a enfrentar adversidades, nos ajuda a vencer as tentações. No 3.3 diz, não fosse a capacitação do Espírito Santo, nós não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão, nós não teríamos êxito no cumprimento da nossa missão de vida. Somente quem está cheio do Espírito Santo obedece à voz de Deus. Gosto muito do texto que encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo de número 9, que diz, foi eu que te mandei. Seja forte, corajoso. É eu que te mandei, mas eu não te mandei para que você fosse sozinho, para que você fizesse sozinho, para que você lutasse sozinho. Eu vou estar com você por onde você andar. Mas eu te mandei, então, seja forte, corajoso, não fique apavorado, não desanime. Você não precisa ter medo. O Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Então, irmãos, ser forte, ser corajoso é um mandato divino, mas não é um mandato vazio, como algo que Ele nos mandou fazer aleatoriamente e nos deixou à mercê das nossas próprias forças. Nós não seremos nem fortes e nem corajosos sem a ajuda divina. E o papel que o Espírito Santo desempenha na vida daquele que se torna discípulo de Cristo, ele é fundamental, porque ele vai infundir força, vai infundir coragem, vai infundir esperança, vai mudar pensamento, vai mudar sentimento, vai mudar atitude, vai mudar as reações. Então, o encorajamento necessário para nós continuarmos cumprindo com a nossa missão no mundo e para sermos o que nós precisamos ser, ele vem de Deus. A falta de coragem, nos momentos cruciais da nossa vida, é como um fantasma nos rodear. Por falta de coragem, muitas iniciativas promissoras perderam-se pelo caminho. Mas a nós é ordenado, seja forte, seja corajoso, sabendo que o Senhor, seu Deus, é com você, por onde você andar. E a outra questão é essa questão da capacitação, né? Fé, coragem, capacitação espiritual, são virtudes assumidas em Deus e com Deus e que nos ajudarão a pensar que tudo aquilo que vem de Deus é o melhor para as nossas vidas. Nós vemos que nós somos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo, e tão somente pela ação do Espírito Santo continuaremos certos da nossa condição e nos sentiremos acolhidos na comunhão da Trindade. É o Espírito Santo que capacitará aquele ou aquela que for fiel para interpretar, compreender e viver a vida que agrada a Deus. Ele mesmo nos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo que iluminará as nossas mentes e nos fará conhecer os mistérios de Deus. Mas sabemos que se quisermos ser orientados por Ele em tudo, nós precisaremos nos dedicar ao estudo da Palavra de Deus, que é de onde partem as diretrizes para a vida no Espírito. Lá em Lucas 12:12 diz que quem vive no Espírito não precisa nem ter medo quando for confrontado com as autoridades deste mundo, porque na autoridade de Deus
Na mesma hora, o Espírito Santo nos ensinará o que convém falar. Bem, o poder, a coragem, a capacidade para sermos o que precisamos ser, para fazermos o que precisamos fazer, para falarmos o que precisamos falar, vem tão somente de Deus. Qualquer outra fonte é reprovável. Nenhum poder deste mundo, temporal, secular, jamais nos elevará a tal patamar. O que Deus tem para nós é infinitamente melhor e maior do que as ofertas deste mundo. Nós temos poder, nós temos autoridade que nos é concedida pelo Espírito Santo, porque a promessa se cumpriu e ele veio. A conclusão diz que, à luz da revelação nas Escrituras, é necessário perseverar em oração, andar em espírito, anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo. Portanto, devemos nos encher do Espírito, cultivar um viver digno de membros da família de Deus, até que Jesus venha. E até que Jesus venha, o Espírito Santo está conosco. Ele é o Deus residente. Sua residência é no nosso ser interior. Ele se move no nosso íntimo. Ele conversa com a nossa mente. Ele ajuda o nosso coração a aceitar a sua vontade. Então nós vamos olhar para o Espírito Santo com esse olhar diferenciado e nos apaixonar. Nós queremos ser cheios do Espírito todos os dias da nossa vida, ter essa companhia celestial a cada momento da nossa existência, e é sobre isso que vamos nos debruçar todo esse trimestre. Vai ter muita história, porque nós temos os desdobramentos da promessa ao longo da história. Nós vamos ver aí momentos muito fascinantes do mover de Deus na história, e vamos saber de coisas aí que são de grande importância para nos lembrarmos hoje, resgatando o passado, para que um futuro de glória possa ser desenhado pelo mesmo Espírito Santo que está conosco, que vive em nós e quer orientar a nossa caminhada. Amém? Vamos orar? Nós te adoramos, Deus, por mais esse dia, por mais essa aula, e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe seu filho, sua filha, que está precisando de um contato mais íntimo com o Senhor neste ano que se inicia. Nós precisamos começar esse ano com o Espírito Santo, entendendo a pessoa divina do Espírito Santo e a grande obra que ele opera no nosso interior. Ele é o nosso companheiro de viagem nessa terra. Nós precisamos dele. Nos ajude a entender. Meu Deus, nos dá atenção, nos dá clareza, discernimento, porque nós somos do Senhor e o Senhor é nosso. E o Senhor reside em nós na pessoa do Espírito Santo. Então fala aos nossos corações poderosamente através destas lições. E nós já te agradecemos pela grande transformação que o Senhor há de efetuar nas nossas vidas neste início de ano, para a glória de Deus. Amém? Que vocês tenham um bom domingo na cobertura do sangue do Cordeiro. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe os seus negócios e tudo o que Ele mesmo te concedeu nesta terra esteja guardada em segurança com Ele. Amém? Chama divina, Deus é